Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Boa noite, é Natal, são 20 horas e 2 minutos, estamos iniciando o programa Estudando a Codificação Espírita, através da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, cumprimentando os meus irmãos que estão apostos para o trabalho de hoje. Rejane Nobre nos trabalhos técnicos. Boa noite, Rejane, paz e luz com Jesus. Boa noite, Renato, Amadeus. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Paz e luz com Jesus. Maravilha. Aí, na pessoa do nosso irmão Renato Martins, eu cumprimento todos os demais que estão conosco a partir de agora, aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, ou que nos acompanharão depois, através das plataformas do YouTube e do Facebook, abraçando também o nosso querido irmão Décio Soares e família, e todos que fazem a Web Rádio Cristo Consolador. Então, hoje, quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026, agora são 20 horas e 3 minutos. Estamos iniciando o programa Estudando a Codificação Espírita, Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 26, das perguntas que se podem fazer aos espíritos, parte 2. Então, vamos trabalhar esse tema, passando para os nossos irmãos Renato Martins para os trabalhos que abrem a parte religiosa do nosso programa de hoje. Renato Martins, é com você, meu querido irmão. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Estava aqui passando um link para um amigo, para uma amiga, para participar também, não entrando na rádio, mas sim pelo YouTube, né? Então, maravilha, seja bem-vinda. Vamos aqui fazer a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, do Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, na lição 96. Tem como título A Coroa. Nessa mensagem de Emmanuel, tem uma citação evangélica dizendo o seguinte, em Marcos, capítulo 15, versículo 17. E vestiram-nos de púrpuras e tecendo uma coroa de espinho, lhe puseram na cabeça. Essa é a passagem evangélica do tema. Emmanuel diz o seguinte, quase incrível o grau de vigilância da maioria dos discípulos do Evangelho na atualidade, ansioso pela coroa dos triunfos mudando. Desde longo tempo, as igrejas do cristianismo, perturbado, se comprazem nos grandes espetáculos, através de novas demonstrações de força política. É forçoso reconhecer que grande número das agremiações espiritistas cristãs ainda estão, exceto no mundo, têm a mesma inclinação. Individualmente, os expositos pretendem o bem-estar, o caminho sem obstáculos, as considerações honrosas do mundo, o respeito de todo, o fiel reconhecimento dos elevados princípios que esposaram na vida por parte dos estranhos. Quando essa bagagem de facilidades não os bofeja no serviço edificante, senta-se perseguido, contrariado, desdisposto. Mas, e o Cristo? Não baixaria o quadro da coroa de espinho para atenuar as aquisições? Naturalmente, que o mestre trazia por si a coroa da vida. Entretanto,
não quis perder a oportunidade de revelar que a coroa da terra ainda é de espinhos, de sofrimento e trabalho incessante, para que os deseje escalar a montanha da ressurreição divina. Ao tempo em que o Senhor inaugurou a boa nova entre os homens, os romanos figuravam-se de rosas, mas, alegando-se a sublime lição, Jesus dava-nos a entender que seus discípulos fiéis deveriam contar com o distintivo de outras naturezas. Emmanuel, Amadeus Ferreira. Renato, olhe, é impressionante como a gente observa essas leituras, esses textos de Emmanuel e tantos outros textos relacionados à doutrina, que nos conclamam a refletir sobre a diversidade de opinião, de gosto, de entendimento das coisas, né? E aí a gente vai compreender aquilo que orienta os benfeitores espirituais. Cada cabeça é um mundo. E isso significa que cada um de nós, independentemente de onde estejamos, como estejamos, nós temos um nível de compreensão das coisas uns diferente dos outros. Porque não somos iguais, temos muitas similitudes, mas somos diferentes. E é exatamente essa diferença, nas mais variadas situações que a vida se nos apresenta, que nós vamos entender o sacrifício de Jesus, usando uma coroa de espinho para exemplificar o amor por todos nós. Mas quantas criaturas existem por aí, religiosas, dizendo que Jesus veio tirar os pecados do mundo, que vai para o céu direto. Eu acho que estão até esperando o transporte passar para embarcar com corpo e tudo. Quando, na verdade, a doutrina espírita consoladora e esclarecedora nos orienta que não é assim. Não é tão fácil o acesso à felicidade que Jesus nos promete lá no capítulo 5 do Evangelho. A felicidade não é deste mundo, está na verdadeira vida, na vida futura. Não é fácil. Passar para a vida espiritual é fácil. Não é uma grande dificuldade. Todos nós já passamos e vamos continuar passando. Agora, o que chama a atenção é o fato de passarmos para a vida espiritual e nos depararmos com as obras, com as benfeitorias, com o bem que temos feito aqui na Terra, e assim sermos aquinhoados com as bênçãos do Pai, o amor do Mestre Jesus, a assistência dos benfeitores, por termos cumprido nossas tarefas. É por aí, né, Renato? É verdade, é porque nós sabemos, Amadeus, que quando Jesus foi colocado na cruz, lhe colocaram uma coroa de espinhos. Mas é muito interessante o que a irmã está nos dizendo lá no final da mensagem, que esses espinhos que foram colocados na cabeça de Jesus, uma coroa de espinho, são, se nós transportarmos essa coroa para nós, são as nossas provações, são as nossas expiações, são os nossos processos que nós encontramos no nosso dia a dia, que está na nossa mente. Olha como é interessante. Que está na nossa consciência, na nossa mente, na nossa cabeça, aquela coroa de espinho. Que são aquelas coroas de espinho? Cada espinho é um processo que nós estamos passando na nossa vida. É algo que tenhamos uma condição de refletir e dizer, eu vou tirar esses espinhos da minha cabeça. E que são essas? É a vaidade, é o ciúme, é o egoísmo, e tantos outros. Aquilo que realmente nos traz e nos deixa um ser humano que não venha praticar a lei da caridade e do bem a nós mesmos e ao próximo. É por aí, Amadeus. E outra coisa, Amadeus, viu, Amadeus? Mas vamos dizer ao pessoal que se amanhã, às 18 horas, entrar na web rádio Cristo Consolador, o nosso irmão Amadeus Ferreira está refletindo com Jesus com esse tema, a coroa, e ele vai trazer alguma coisa a mais sobre esse tema.
amanhã, às 18 horas. Maravilha. Muito bem lembrado, Renato. Estamos juntos em nome de Jesus. Muito obrigado, meu querido, pela lembrança. E já conclamamos os irmãos a estarem conosco amanhã a partir das 18 horas, juntos na Web Rádio Cristo Consolador, com o programa Refletindo com Jesus. Vamos com Jesus, Jane? É fazer a prece, Amadeus. É melhor fazer a prece, né? Tá, tudo bem. Vamos fazer a prece. Deixa eu ver aqui. Eita! Peraí. Olha, o programa é ao vivo, né? É por isso que existe... Dona Ana está me tirando o couro aqui, que eu estou querendo fazer o programa com Jesus e não estou nem querendo fazer a prece. Tem jeito não. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma prece decorada, eu gosto muito dessa prece, ditada pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, quando nós tínhamos, eu e Tavares tínhamos o programa na Rádio Poti, toda noite nós rodávamos essa oração nossa, eu acho a cara de Chico Xavier, e ela diz o seguinte: Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar considerações, a dar o melhor de nós, além da execução do nosso próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir os desígnios, onde como queiras, hoje, agora e sempre. Chico Xavier. Que as bênçãos e o amor do nosso Pai continuem nos envolvendo, que possamos chegar até você, que a partir de agora já está conosco, ou que nos acompanha depois, com muita paz e harmonia em nossos corações. Que assim seja. Dona Rejane, agora é com a senhorinha. Vamos fazer a leitura de um tópico evangélico do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. O argueiro e a trave no olho. O tópico 9 nos diz o seguinte: como é que verdes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não verdes uma trave no vosso olho? Ou, como é que dizeis ao vosso irmão: deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois, então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. A passagem está em Mateus, capítulo 7, versículos de 3 a 5. Renato, essa passagem evangélica ela é muito rica. E no início, quando eu ainda não tinha uma compreensão melhor da doutrina espírita, essas informações, esses textos do Evangelho, me causavam, de certa forma, um certo espanto. Porque, levando ao pé da letra o texto, como é que alguém não percebe uma trave no olho e vê um argueiro no olho do outro? Esses questionamentos me subiam à cabeça. Mas depois a gente vai amadurecendo, graças à misericórdia dos irmãos encarnados e desencarnados, que vão nos conduzindo pelo braço e nos orientando à superação das nossas dificuldades. Hoje a gente percebe e sabe-se que o argueiro, na verdade, são os nossos erros. Renato acabou de nos falar. É a vaidade, é o orgulho, é o egoísmo, é a avareza, é a promiscuidade, é o vício, é todas essas coisas que o nosso crescimento. Então, isso, na verdade, são traves. Mas é muito mais cômodo
Eu ficar de camarote olhando a vida do outro e apontando defeito no outro sem procurar perceber o que está acontecendo comigo e ao meu derredor. Não é, Renato? É verdade, Amadeus. É muito interessante essa compreensão sobre esse tema, porque nós temos algumas maneiras de olhar ou refletir sobre esse capítulo. Olhar os erros dos outros. Na nossa caminhada temos, Amadeus, uma história muito interessante. A pessoa diz que eu quero errar, porque errando eu acerto. Eu aprendo e acerto. Isso daí não condiz com a doutrina. Jesus não nos criou para nós estarmos errando. Esse é o primeiro ponto. Nós temos sempre de acertar. O segundo ponto é aquele ponto que nós olhamos os erros do outro. Mesmo assim, eu olho os erros do nosso irmão Amadeus e com os erros dele eu posso dizer, eu não vou fazer o que ele está fazendo. Por quê? Porque Amadeus está errando, eu não vou errar o que Amadeus faz. E tem aquela questão de nós termos dentro de nós a certeza que Deus, nosso Pai, nos criou para a prática do bem e da caridade. Então, não é preciso eu errar para acertar. A gente diz mesmo assim, eu só aprendo errando. Não, não é assim. Nós temos de aprender acertando. Se nós não conseguirmos fazer alguma coisa do jeito que realmente ela é, vamos tentar fazer de novo para nós acertarmos no nosso dia a dia. Então, é por isso que nós ainda estamos naquela questão de nós estarmos todo dia lendo o Evangelho de Jesus para aprender com ele da melhor maneira possível e colocar em frente tudo aquilo que nós desejamos para nós e para o nosso próximo. É muito interessante, meu Deus. E vamos ao nosso trabalho. Vamos ao nosso trabalho. Lembrando, Renato, só corroborando com a sua dissertação, há pessoas que dizem, olha, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. É brincadeira. Regiane, é com você. Vamos adicionar agora o slide e dar continuidade ao capítulo 26 das perguntas que se podem fazer aos espíritos. Estamos na parte 2, dando continuidade ao tópico Observações Preliminares, questão 286. Já demos início no encontro passado, comentando várias coisas da introdução do capítulo, e vamos dar continuidade. Imaginai um homem grave, ocupado com coisas úteis e sérias, incessantemente importunado pelas perguntas pueris de uma criança, e tereis ideia do que devem pensar os espíritos superiores de todas as futilidades que lhes perguntam. Vocês querem que eu continue ou querem já comentar? Continuar, Maria. Eu acho que já dá para a gente começar a trabalhar aqui. Tá Olha, certo. principalmente o peditório. É impressionante como os religiosos, os cristãos, adquiriram o hábito de pedir, de tentar negociar, de fazer barganha com os santos, com os anjos, com os espíritos, com Deus, com Jesus, com quem a gente acredita. É muito natural, é muito comum a gente ver pessoas com esse tipo de comportamento. Olha, imagine, por exemplo, uma coisa que sempre me chamou a atenção. Na casa espírita, a gente trabalha e a gente busca sermos quem realmente somos, simples, humildes, amável, afável com os nossos irmãos, principalmente aqueles enfermos que entram no centro e já geram uma energia pesada, e aí muita gente não tem paciência, já parte para agressão, mas, na verdade, são com esses irmãos de caminhada que a gente precisa trabalhar a tolerância, a paciência, a indulgência, entender como elas são e não como a gente quer que elas sejam, né? Mas vamos imaginar, por exemplo, as pessoas que vão à casa espírita, lanzudas, macambuzas,
se portam de maneira extremamente depreciativas até, para demonstrar humildade e simplicidade. E não é esse o caminho. A nossa humildade e a simplicidade está nas nossas ações, ou estão nas nossas ações. Como eu me relaciono com meus irmãos, não apenas na casa espírita, mas no trabalho, em casa, na vida social que eu estabeleça. O que eu faço em benefício do meu semelhante e reflete em mim. Então, esse conjunto de coisas, como eu me porto, me reporta quando eu vou conversar. Por exemplo, eu vou falar com uma autoridade, eu preciso falar com um parlamentar, eu preciso falar com o governador, com o prefeito, com a autoridade. Eu vou a uma consulta médica, eu vou para um evento social, eu procuro me ajustar, botar uma roupa compatível com o ambiente para onde eu vou. Isso é natural. Por quê? Aí vem a pergunta que Dona Rejane nos faz. Imagine o sofrimento dos benfeitores ter que nos aturar fazendo pedido de toda ordem, implorando a ajuda deles para as coisas mais comezinhas que a gente possa imaginar, quando, na verdade, o nosso papel diante do Pai, e Renato explicou tudo isso, é um processo de aprendizagem, é um processo de corrigir defeitos. Eu fiz errado, agora eu vou tentar fazer certo, mas se não sair 100%, eu vou tentar refazer e fazer bem feito novamente. Não é errando e aprendendo com o erro, é observando o erro do outro, não criticando, mas dali tirando lições para não incorrer nas mesmas coisas, não é, Renato? É verdade, Amadeus. Mas temos aqui também, Amadeus, é interessante, porque quando ele fala imaginar o homem grave, quer dizer, o homem sério, aqueles caladão, aquelas pessoas, certo? Que não gostam de alguém chega até ele e faça algumas perguntas a ele, como ele fala aqui da criança, então, quer dizer, ele não vai responder a pergunta de uma criança, porque por aquele seu semblante seríssimo, certo? Aquele grave, ele vai dizer é a mesma coisa de dizer que criança não vou lhe responder, eu deixo a criança para lá. Aí ele faz uma comparação aqui, se uma criança fizer as mesmas perguntas a um espírito superior, o que é que vai acontecer? Esses espíritos superiores vai entender, vai compreender por ser uma criança que está ali trazendo aquelas perguntas. Aí também tem outra fase. Se ele colocou aqui, ele colocou a criança, mas ele colocou aqui essa criança, é aquela maneira de você perguntar. O homem grave, se alguém perguntar coisas importunas a ele, ele também não vai aceitar, quer dizer, não vai responder, não vai tentar explicar, modificar. É a mesma coisa, muitas vezes, nós já somos adultos e fazemos certas perguntas aos amigos espirituais, os amigos superiores. Se nós estamos com a sinceridade e não uma questão de nós estarmos brincando, ou como qualquer pessoa brincando com os amigos espirituais, é claro que ele não vai atender do meu jeito, vai entender a sua maneira, que esse daí ainda está para eu entender e compreender e ele evoluir. E quando quando nós fazemos essas perguntas, eles poderão responder e pedir que a gente venha fazer, procurar ter conhecimento da própria vida. Então, duas maneiras de se analisar esse processo desse homem grave, o sério, né, aquele que gosta nas duas situações. Ele colocou aqui como uma criança. Relembro aqui um fato que muito interessante me contar, eu tenho respaldo nessa quem contou, tinha um centro, estava fazendo palestra no centro, estava participando, e tinha umas crianças lá fora brincando.
brincando, fazendo zoada, isso, aquilo, outra reunião. Aí alguém da mesa disse, mesmo que estava no trabalho, disse, olha, essas crianças fazem zoada. Aí o amigo espiritual disse, uma criança pode fazer zoada. É melhor a criança fazer zoada do que os adultos pensando negativamente aqui na assistência. Então, foi uma maneira de mostrar que muitas vezes uma criança faz uma pergunta inútil e nós temos de entender porque elas não têm compreensão de vida naquele momento. É muito interessante isso que Kardec está colocando aqui. Pois não, Regiane? É uma coisa interessante, porque já pegando para essa parte das crianças, crianças muitas vezes fazem perguntas, entre aspas, inúteis, porque elas não entendem da vida. Elas estão aprendendo. Então, algumas fazem por brincadeira. Então, é normal você, não é por brincadeira, então você só afasta. Se você tiver ser uma pessoa tá muito ocupada, você só afasta. Mas se for uma pergunta sincera, o adulto geralmente tende a, não, vamos tentar responder o que é que você pode responder com a criança. E num nível que a criança possa entender. Você, como adulto, não deve chegar e querer explicar uma coisa bem complicada para uma pergunta que você pode explicar de uma forma mais simples. Porque quem está perguntando não tem capacidade de entender. Então, do mesmo jeito, os espíritos superiores vão tentar responder de uma forma que a gente entenda. E muitos respondem perguntas bobas para a gente, exatamente por ter muita consideração e carinho por nós. É bobo? Mas eu gosto dele, que foi nosso pai, um amigo nosso que já desencarnou, tem condição de responder. Não, vamos tentar responder exatamente pelo carinho que nos tem. É bobo? Pode ser até bobo, mas muitas vezes pode acontecer. Então, tenham paciência com suas crianças do mesmo jeito que vocês querem que os bons amigos espirituais tenham paciência com a gente, que muitas vezes precisam. Maravilha, por aí, dona Rejane. Vamos dar continuação? Sim. Então, são duas partezinhas. Não se segue daí que dos espíritos não se possam obter úteis esclarecimentos e, sobretudo, bons conceitos. Eles, porém, respondem mais ou menos bem, conforme os conhecimentos que possuem, o interesse que nos têm, a afeição que nos dedicam e, finalmente, o fim a que nos propomos e a utilidade que vejam no que lhes pedimos. Se, entretanto, os inquirimos unicamente porque os julgamos mais capazes do que outros de nos esclarecer melhor sobre as... Desculpa, vou reiniciar. Se, no entretanto, os inquirimos unicamente porque os julgamos mais capazes do que outros de nos esclarecerem melhor sobre as coisas deste mundo, claro é que não nos poderão dispensar grande simpatia. Nesse caso, curtas serão suas aparições, e muitas vezes, conforme o grau da imperfeição de que ainda se resistem, manifestarão mau humor por terem sido inutilmente incomodados. Essa é uma questão grave também, né, Renato? E veja bem, os próprios irmãos espirituais dizem, e a gente já constatou isso, quando a gente está dialogando com um irmão mais elevado, um irmão detentor de conhecimento bem mais superiores do que o lugar comum da gente, aqueles irmãos não têm qualquer constrangimento em serem questionados sobre aquilo que a gente tem dúvida e que precisa aprender. Agora, é conveniente que quem vai perguntar tenha um mínimo de noção o que é que vai perguntar aos espíritos. Ora, a gente sabe que o retorno da alma ao mundo espiritual
não é uma transformação da água para o vinho. A criatura volta para o mundo espiritual, mas amplia suas percepções, seus conhecimentos, sua capacidade de discernimento, mas, de repente, ele não se torna um expert em tudo que a gente queira saber. E aí, porque quando a gente pergunta, eles respondem em conformidade com o seu conhecimento, com a sua capacidade, inclusive atendendo às nossas necessidades. Ora, se o espírito elevado percebe que nós estamos inquirindo ele para testar a sua capacidade, fazer a avaliação da sua capacidade, etc., ele se abstém de responder, se afasta, vai embora. Já ao contrário, aqueles menos esclarecidos, que respondem à torto e à direito tudo que se pergunta, sem qualquer compromisso com a verdade ou não. Mas aí a gente vê as esturtices que acontecem na resposta que eles dão, quando as perguntas também são disparates, verdadeiros disparates. Aí ele responde de conformidade também com as suas capacidades. Não é, Renato? Matheus, porque é de espírito para espírito, certo? Tem uns espíritos que têm uma certa evolução e responderá sempre a algumas perguntas que nós podemos fazer. Já fizemos pergunta a algum espírito, eles me oferecem, daí eu não tenho condições de lhe responder. Por quê? Porque não tenho capacidade. Então, isso daí você deve procurar um dia, conseguir falar com um espírito mais evoluído, que são nossas palavras, e ele possa lhe dizer alguma coisa. Já tem aqueles espíritos que você fazemos perguntas sérias, e aqueles que não fazem as perguntas sérias. Os espíritos superiores estão na face da Terra, ajudando a todos nós, através dos seus conhecimentos, discutir, colocar entre nós a lei do progresso. Então, são perguntas que você pode fazer ao espírito, e se aquela pergunta for para o progresso de si mesmo, ou da própria humanidade, eles responderão. Tranquilo. É o que acontece nos livros de Kardec. No Evangelho, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, com 1019 perguntas, são totalmente diferentes. São as coisas, tudo aquilo que a espiritualidade nos explica e nos mostra o nosso mundo, o mundo material e o mundo espiritual. Então, isso daí vai ser de acordo com quem pergunta, quem recebe. Aqueles que têm uma certa condição espiritual, têm o seu valor, têm um conhecimento muito grande espiritualmente, por sua trajetória de vida, os espíritos superiores, que nós iremos chegar um dia. É como diz a música, um dia nós seremos anjos, né? E daí a gente consegue aí superar todos os obstáculos. Mas se nós formos perguntar a certos espíritos, aí tem uma história muito, vamos dizer assim, conhecimento de causa, ou como será a comunicação espiritual através de qual médium, o que é que o médium faz, qual é a proporcionalidade que nós devemos entender e compreender que o médium é a condição necessária para o amigo espiritual não estar dando uma resposta. Às vezes existe, pelo processo mediúnico, existe 3 tipos de processo, aqueles que você é consciente, subconsciente e inconsciente. Pode haver a influência do médium, né, Matheus? O médium pode influenciar também na questão. Mas tudo isso faz que nós venhamos ter mais fé, para que nós possamos entender e compreender a própria vida, e estudando a doutrina, quer dizer, mostrando que ela nos dizendo, Kardec nos dizendo como nós devemos prosseguir com tudo aquilo que nós encontramos na nossa frente. É algo totalmente viável para todos nós chegarmos aonde nós queremos chegar, que é o nosso Pai Celestial. É por aí, Amadeus. Maravilha, Renato. Renato, você abre um leque que fica até difícil a gente acompanhar
e retroagir lá algumas partes que você levantou que nos pareceu de uma importância capital. Você levantou uma questão bem interessante, Renato. Veja bem, se você pergunta ao espírito superior determinada coisa, ele vai responder de conformidade com suas condições e de conformidade com as nossas necessidades. Veja bem, Kardec pergunta ao espírito de verdade, ou espírito da verdade, que é Deus? Não quem é Deus, mas que é Deus. A resposta sucinta: inteligência primária, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Resolvido. Mas lá na frente, Kardec pergunta a São Luís o que é o espírito. E aí São Luís, peremptoriamente, diz: não, vocês ainda não têm condições de saber o que é a essência espiritual. Veja que coisa interessante. Explicaram o que é Deus, mas não explicaram o que é o espírito, porque a nossa natureza ainda não comporta. E não foram perguntas feitas diretamente por Kardec aos benfeitores espirituais? Ora, isso vai nos levar ao que você acabou de dizer, Renato. Cada um no mundo espiritual vai se reportar à vida física ou espiritual de conformidade com o seu grau evolutivo. Lembro de uma passagem, você estava falando aí, lembrei-me de uma passagem rica. Manuel Filomeno de Miranda está acompanhando um trabalho em um centro espírita, em um centro espiritualista de Umbanda, assistência espiritual, com curas, obsessão, aquela coisa toda. O dirigente espiritual encerrou o trabalho lá para as 10 horas da noite, mais ou menos, e avisou aos irmãos: olha, todos os médios vão para casa e tal hora, todo mundo aqui para recomeçarmos as atividades a nível espiritual. Foi embora todo mundo. Só que Manuel Filomeno de Miranda ficou conversando com o espírito Olinto. Olinto é o espírito protetor, o vigilante, o responsável pela segurança daquela instituição. E lá para as tantas, terminou um culto católico numa igreja em frente, numa praça, lá em frente ao centro, e vieram 3 senhoras andando em direção ao centro. E aí Miranda reconheceu as senhoras, tinham sido conterrâneas dele, aí foi lá falar com elas. Ah, mas elas fizeram uma verdadeira festa, muito feliz por serem encontradas ali, etc. E aí Miranda perguntou a uma delas: e seu filho, como é que está? Aí vem a grande resposta: ah, meu filho, o bichinho está muito doente. O padre fulano de tal, que é o pároco daquele templo que elas estavam saindo, ele já foi lá, fez a extremunção, ele vai desencarnar e vem aqui para o céu. Ora, para elas, para aquelas católicas, a vida espiritual, a frequência à igreja, na religião delas, etc., é o céu. Aquele céu que foi prometido a elas lá atrás, nas suas vivências como encarnadas. E nós sabemos que o céu e o inferno são apenas estados de consciência. Veja que a coisa é realmente melindrosa, né, Renato? É verdade. Então, tudo isso você falou, e as consequências da própria vida, o nosso esclarecimento, é muito importante nós buscarmos dentro da nossa própria vida, dentro do que nós temos aqui na face da Terra. E se nós somos espíritos, aí temos a condição melhor de entender que existe o mundo material e o mundo espiritual. Na questão para você, para só dar o toque sobre a questão sobre o que é o espírito, né? Que é a essência, é o princípio inteligente do universo, questão parece 23 do Livro dos Espíritos, ele diz isso: o que é o espírito? Os amigos espirituais é o princípio inteligente do universo. É o princípio inteligente. Então, quer dizer, ele não falou da essência do espírito, ele falou como quem somos nós. Nós somos os únicos seres que temos inteligência, no caso, temos um livre-arbítrio, temos um raciocínio, temos uma vida. Mas sabemos que todos nós temos a condição de chegarmos ao nosso Pai e temos conhecimento melhor da própria vida. Então, é isso que nós temos que falar sobre o tópico, essas duas telas da noite de hoje.
Muito bem, dona Regiane. Eu acho que concluímos aí as preliminares. Foi isso mesmo? Vamos dar continuidade. 287. Ainda é um pouco grande. As subquestões começam na 288, na próxima. Então, vamos dar continuidade à nossa leitura. 287. Pensam algumas pessoas ser preferível que todos se abstenham de formular perguntas, que convém esperar o ensino dos espíritos sem o provocar. É um erro. Os espíritos dão, não há dúvida, instruções espontâneas de alto alcance e que errôneo seria desprezar-se. Mas explicações há que frequentemente se teriam de esperar longo tempo, se não fossem solicitadas. Se as questões que propusemos, o livro dos espíritos e o livro dos médios ainda estariam por fazer-se, ou pelo menos muito incompletos, e sem solução, uma imensidade de problemas de grande importância. As questões, longe de terem qualquer inconveniente, são de grandíssima utilidade, do ponto de vista da instrução, quando quem as propõe sabe encerrá-las nos devidos limites. Primeiro parágrafo, vocês querem comentar? Eu dou continuidade. Eu acho que é de bom tamanho dessa leitura de 2 slides, dá para comentar. Quer começar, Renato? Apenas um comentário. É o seguinte, aqui ele coloca aquela situação que nós já conversamos, tá certo? Nós temos, quando nós fazemos uma pergunta ao espírito, ele vai falar de modo geral. Não é uma pergunta específica para eu entender e compreender. É como se diz, que é Deus? É a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ele deu um leque para você imaginar, pensar de que é Deus. Então, os espíritos são sempre, nós temos de, em certos momentos das nossas vidas, nós temos de provocar, conversar com os espíritos, pedir a orientação necessária. E muitas vezes os espíritos dão, mas muitas vezes nós não temos a condição de receber as orientações necessárias que nós queremos que fosse para o nosso dia a dia. Então, e muitas vezes também aqui são coisas, são instruções espontâneas que a gente alcança dentro de um processo, dentro de uma reunião de espírito. E quando nós olhamos aquela pergunta que nós estamos fazendo há muito tempo, chega através de uma fala de um orador. Como diz um amigo nosso, às vezes vem uma pergunta que ele está fazendo aos espíritos, vem através de uma criança. A criança falando certas coisas, ele olhou, imaginou, disse, é isso que eu estava pretendendo e pedindo aos amigos espirituais para me orientar. E veio orientar ele através de uma criança. Então, são isso que nós encontramos no nosso dia a dia. Então, se nós procurarmos fazer da melhor maneira possível o nosso dever, qual é o nosso dever? É procurar uma transformação íntima, uma maneira lógica de se pensar e de se agir. É procurar fazer como os amigos pedem, amar-vos e instruir-vos. Primeiro, amar, depois, instruir. Porque se você instruir, tem aqueles que são instruídos e não tem amor em si para transmitir aquilo que ele tem. Então, primeiro, nós devemos nos amarmos sempre, buscar o amor, muito interessante, porque você pode ser uma pessoa, eu quero galgar a espiritualidade amiga num canto maravilhoso, mas eu só vou estudar, eu não vou praticar o amor nem a caridade. Você consegue ir desse jeito lá para cima, Matheus? É muito difícil. É difícil, né? Então, essa é a vida, né, Matheus? E vamos procurar termos a condição de não errar para acertar, porque Deus só quer que a gente faça tudo sem erro. Está faltando aí para a gente errar
Só está faltando o quê? Orientações. E essas orientações não tem coisa melhor do que as 1019 perguntas do Livro dos Espíritos. E ele diz aqui, Amadeus, que tem o Livro dos Espíritos, tem o Livro dos Médiuns, mas nós não podemos modificar a maneira de Kardec, dos espíritos do cérebro, mas tem outros espíritos que vêm e trazem mais um subsídio para trabalhar, para nós termos um leque maior da própria vida. Isso é normal. Mas o princípio daqui, o princípio que nós entendemos, que eles entendem, que o início de tudo se chama fora a primeira revelação, a segunda foi exemplificado e a terceira esclarecimento. Porque Jesus disse no Consolador, no capítulo 14, no capítulo 14, 16 até 26, ele disse, eu mandarei um Consolador que dirá tudo que eu tenho dito e dizer novas coisas. Então, o Moisés trouxe o ensinamento de Deus. Jesus exemplificou. Jesus veio aqui e exemplificou. E a doutrina dos Espíritos, ela traz o esclarecimento devido daquilo que Jesus trouxe e dizer novas coisas. É por aí, Amadeus. Vamos em frente. Maravilha, Renato. Só corroborando para concluir a linha de raciocínio, que você já debulhou com a precisão cirúrgica, né? Veja bem, vamos um exemplo simplório. Você retorna aos bancos escolares. Agora, depois de velho, maduro, você volta aos bancos escolares. É claro que o professor que vai ministrar as aulas, ele vai falar na generalidade do assunto em tela. Mas naquele assunto que é de seu interesse, pode ficar algumas lacunas que você precisa de informações para completar a sua reflexão, a sua linha de raciocínio, etc. Aí você precisa perguntar, professor, isso, isso e isso. Às vezes, coisas paralelas que aparentemente não têm ligação, mas têm, para você são pontos capitais. A mesma coisa se pode atribuir à questão da espiritualidade. Não, mas os espíritos vão esclarecer tudo. Sim, no tempo certo, as coisas, como o Renato acabou de falar do Consolador, Jesus prometeu que no tempo oportuno a espiritualidade iria esclarecer tudo. Mas nos tempos atuais e no passado mais recente, a espiritualidade precisou ser questionada para trazer as informações e nos proporcionar o conhecimento que nós temos hoje. É muito provável, como o Renato já esclareceu, se tivéssemos ficado de braços cruzados, se Kardec não tivesse perguntado, não tivesse pesquisado, não tivesse inquirido, não tivesse feito todo aquele trabalho de pesquisa que ele fez e concaternado tudo nas obras da codificação, certamente não teríamos a doutrina completa como ela é hoje. Certamente não teríamos. Então, tudo tem uma razão de ser, porque na obra do Pai não existe acaso. Não é, Regiane? É sim, Amadeus. É sempre bom lembrar que a espiritualidade amiga vai nos ajudar. Tentar trabalhar do máximo possível para nos ajudar. Mas temos que fazer a nossa parte. Se ficarmos só esperando eles ajudarem, vai ficar muito lento, porque a gente não vai conseguir aprender o suficiente para eles poderem nos ajudar. Então, não é que seja errado fazer perguntas. É bom, tanto para os encarnados como para os desencarnados, para aqueles que já estudaram mais, os professores, os mestres, aqueles que têm o conhecimento prático, que não é só quem tem o estudo oficial, o estudo das academias que sabem, tem muito conhecimento em quem pratica. Perguntar aí para o seu avô, para os seus tios, para quem tem mais experiência. Aqueles que são mais novos, mas também têm muita experiência no que estão fazendo. E o importante na doutrina é você saber o que e como perguntar. Você está perguntando aquilo por uma atitude egoísta? Ou você está tentando ajudar você e os que estão ao seu redor? Aquilo dali vai servir para quem?
Você está perguntando isso só por um interesse fútil? Ou aquilo dali realmente vai ajudar na sua evolução? Ah, é para mim, mas isso vai ajudar na evolução? Vai. Às vezes aplica para os seus colegas e companheiros. E o que Renan estava falando, concordo, mas uma coisa que me lembrou uma frase. É permitido cair. Levantar é uma obrigação. Então, tentando é que a gente vai aprendendo. Pode errar? Pode. Mas você vai errar tentando acertar. Isso é o importante, não ficar parado e continuar. Fazendo o melhor possível, que é tudo o que Deus nos pede. Mas ele não pode pedir algo que a gente não possa dar. E ele tem conhecimento. Podemos dar continuidade? Jane, é o seguinte, nós falamos aqui que a gente não deve errar, porque é o seguinte, quando chegamos a certo momento, nós somos eternos e somos espíritos que podemos evoluir. E quando chegamos a certo tempo, nós não erramos, não chegamos a esse termo de errar. Mas ainda nós somos, como você fala, nós somos ainda espírito ainda muito sem conhecimento de causa da própria vida. Então, vai depender da categoria espiritual de cada um de nós. Com certeza. A gente tem Alcione, que desceu para ajudar o seu espírito, que tem uma afinidade muito grande, e o amigo espiritual disse, olha, tenha cuidado, porque se você errar, você vai ter que voltar ao plano terráqueo para pagar aquilo que você fez de errado. Eu disse, não, eu vou tranquilo, não vou errar não. E veio, e passou todos esses momentos com o livro Renúncia, de Emmanuel. E ela veio, a Alcione veio, certo? E retornou, sofreu, mas não caiu. E é a vida. Nós temos que procurar sempre fazer nossas preces para nós não venhamos cair mais, acertarmos mais, né? Cada dia que se passa. Vamos para os slides. Vamos dar continuidade? O 3, né? Certo. Tem ainda outra vantagem. A de concorrerem para o desmascaramento dos espíritos mistificadores, que, mais pretensiosos do que sábios, raramente suportam a prova das perguntas feitas com cerrada lógica, por meio das quais o interrogante os leva aos seus últimos redutos. Os espíritos superiores, como nada têm que temer de semelhante questionário, são os primeiros a provocar explicações sobre os pontos obscuros. Os outros, ao contrário, receando ter que se haver com antagonistas mais fortes, cuidadosamente as evitam. Por isso mesmo, em geral, recomendam aos médios que eles desejam dominar e aos quais querem impor suas utopias, se abstenham de toda controvérsia a propósito de seus ensinos. A próxima, Regiane. É pequeno. Ok, vamos ao último. Quem haja compreendido bem o que até aqui temos dito nesta obra, já pode fazer ideia do círculo em que convém se encerre as perguntas e a serem dirigidas aos espíritos. Todavia, para maior segurança, inserimos abaixo as respostas que eles nos deram acerca dos assuntos principais sobre que as pessoas pouco experientes se mostram, em geral, dispostas a interrogá-los. Vamos começar os questionamentos no encontro. Vamos começar essa parte, né, Matheus? Muito bem, veja bem, acho que o contexto aí é autoexplicativo, complementando o que nós já vimos lá nos 2 slides anteriores. Veja bem, ele levantou uma questão aqui de uma importância capital.
Já foi dito hoje, inclusive, que os benfeitores espirituais não se aborrecem quando você questiona determinadas coisas para o seu interesse, para o interesse da coletividade, para tirar as suas dúvidas, para você buscar conhecimento, você enriquecer-se. Eles fazem questão de orientar dentro daquilo que lhe é permitido, dentro da sua capacidade de percepção. Isso é fato, e ele está dizendo ali. Por que isso? Porque os espíritos inferiores, os mistificadores mentirosos, eles não aguentam duas questões sérias, eles fogem. Por exemplo, se você faz uma pergunta a um espírito leviano, em nome de Deus ou em nome de Jesus, ele não vai responder, ele foge, porque ele se compromete, isso é uma profanação à essência divina, e aí ele está na consciência dele, ele cala, ele muda, ele vai embora, ele não responde. Agora, se você vai conversar com os espíritos, futilidade, coisas do dia a dia, como foi o carnaval, como foi o passeio, onde você esteve, como é o país, não sei onde você foi, e etc., essas futilidades estão dentro do padrão daqueles espíritos levianos que não têm compromisso com a verdade. Não é, Renato? Matheus, todos nós sabemos que vai de acordo com a capacidade espiritual de cada um, o grau evolutivo. Nós, no centro, numa reunião, pode haver espíritos. É claro que temos espíritos responsáveis por uma reunião. Tem os espíritos amigos que vêm nos auxiliar. Às vezes, nós estamos com certo dúvidas e algumas perguntas, e nós fazemos, eles respondem, quando não é fútil as perguntas. Então, se é uma pergunta séria que realmente traz para o grupo que está reunido ali, é muito importante eles verem e traz. Mas também existem os espíritos que você falou aí, que podem chegar e querer ter aquela condição de dizer, responder. Mas tem a questão. Muitas vezes são esses espíritos sábios, que têm conhecimento de causa, mas não tem. Aquilo que nós falamos aqui, tem um conhecimento muito grande, mas não tem amor. Né? Então, tem o conhecimento, mas não tem o amor, não tem algo divino que venha trazer o ensinamento para que nós possamos, daí, viver uma vida cada vez melhor. Então, são esses espíritos que estão ali, dentro das nossas condições de vida. E é muito importante que nós sempre gostamos de falar aqui. É muita prece nas comunicações. Tem que ter a essência de vida que se chama amor nas coisas. Ter uma realidade grande do momento e buscar sempre as orientações de vida. E não fazer certas perguntas, porque certas perguntas não adianta nada, eles não vão responder. E responde aqueles que são evoluídos e falam da melhor maneira possível. Por exemplo, para você ver como são as coisas. Quando André Luiz saiu daquela região, o Galino, o médico Henrique Luna chegou a dizer que ele tinha partido para a espiritualidade através do suicídio. André Luiz disse não, que eu passei muito tempo no hospital fazendo cirurgia, não é pelo suicídio. Aí Henrique Luna, que é o médico do nosso lar, veio explicar o que tinha acontecido. Por quê? O que é que aconteceu? Ele veio, o André Luiz não tinha conhecimento. Ele, médico, não tinha conhecimento. Tinha conhecimento que ele tinha passado para a espiritualidade através do suicídio. Inconsciente. Então, ele foi explicar. É a mesma coisa num grupo qualquer de estudo, que a pessoa, às vezes, inocentemente faz uma pergunta, mas a espiritualidade está sabendo que ele está fazendo inocentemente. Não está sabendo, não é uma questão dele estar fazendo por fazer ou achar que deve fazer certas perguntas para que venha trazer uma desarmonia no grupo.
É como uma vez aconteceu num grupo aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, um cidadão estava na assistência e um amigo espiritual da área da comunicação. Aí ele perguntou, esse rapaz perguntou ao espírito que estava falando uma certa pergunta científica. Ele disse, meu amigo, eu não sei lhe responder essa pergunta, mas eu vou passar aqui a médium para outro espírito que está aqui, que ele vai lhe dizer. Aí, no caso, passou por um espírito altamente evoluído, dentro da própria questão científica, médico, e deu a resposta natural. Então, quer dizer, a responsabilidade do médico, a, a, algo divino que um médium era e fazia aqui na face da terra, para os espíritos chegarem e dizer, mesmo assim, não faça isso ou deixe de fazer isso. O próprio Zé Igor, né? Quiseram suicidar ele, botar água na casa dele e o filho chegou e disse, ei, estão botando veneno na sua água, não tome água em casa. Olha como são as coisas, nós encontramos nas coisas de Zé Igor naquele tempo, quando o Dr. Freitas trabalhava através dele. São esses casos que nós encontramos no nosso dia a dia. E temos de procurarmos fazer como amados e destruir. Não é, Senhor Deus? Uma hora e termina nosso tempo. Terminado o programa, nossos agradecimentos a Renato Martins pela feitura do programa, a Rejane Nol pelos serviços técnicos. E aí eu devolvo a palavra com os nossos agradecimentos por mais uma vez estarmos juntos aqui em nome de Jesus para a prece de encerramento, suas conclusões finais e a prece de encerramento. Vamos lá, Rejane. Vamos. Agradecemos a todos pela companhia, encarnados e desencarnados, agora e mais tarde. Dizemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, ó Mãe, entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, filhos e filhas do teu coração. Agora, na hora de nossas alegrias e tristezas, pedimos paz, orientação, resignação, a medicação necessária. Obrigada por todo o carinho e cuidado, Mãe, com os irmãos espirituais. Que assim seja. Bom dia, boa noite, boa tarde a todos e até a próxima. Boa noite, Brasil! Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.